TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo. A reprise do programa é no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça e é só na TV Candidez. E gravada no sábado, a partir de 1 da tarde, onde você acompanha as nossas reprises. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço e, é claro, toda semana ao vivo. Não só o programa Amostra Grátis da Saúde, mas como também praticamente todos os programas da casa. A interatividade da TV Candidez com o telespectador, ela é fundamental, ela é muito importante. Uma terça-feira muito quente, ainda oficialmente não estamos no horário brasileiro de verão, não estamos no horário de verão, né? Não começou o verão, melhor dizendo, mas já sentimos a temperatura elevada. Nesse dia 17 de dezembro de 2019, já estamos chegando no final. Daqui a uma semana teremos a antevéspera do Natal e daqui a 2 semanas teremos o dia 31 de dezembro. Para você que está acompanhando ao vivo nessa terça-feira, dia 17, muito provavelmente você vai estar também acompanhando essa programação especial gravada no dia 24 e também no dia 31 de dezembro. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Pela primeira vez em 2019, eu recebo com muito prazer a médica dermatologista, a doutora Mauritânia Guiar. Para você que está ligando a TV Candidez agora, você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós estamos em dezembro e vamos falar sobre a questão do dezembro amarelo. Laranja. Perdão, dezembro laranja. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que está na tela, que é o 3222-5052. Esse telefone é um telefone fixo, mas é o WhatsApp da TV Candidez. A Mauritânia me corrigiu aqui a tempo, né? Eu falei dezembro amarelo, talvez seja pelo sol forte, né? Vou dar essa desculpa aqui. Muito bem. Mas o dezembro, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é o dezembro laranja. Mauritânia, muito boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez do programa Amostra Grátis. Que bacana. Esse ano você ainda não tinha vindo aqui no programa, né? Não, mas eu acho que a data está passando tão rápido, né? Eu acho que a data ela foi muito oportuna por causa, principalmente desse dezembro, né? Que é um dezembro quente. O que é esse dezembro laranja? Vamos começar falando sobre isso? Então, eu acho até que começamos mesmo, foi com dezembro laranja e depois as outras especialidades começaram a colorir os meses para lembrar das doenças. Então, o que acontece em dezembro? Férias. E férias com sol. E muita gente aproveita esse período para pegar sol, na piscina, no sítio, na praia. E aí, depois é tarde demais. Então, a gente aproveita para prevenir, para falar antes como as pessoas devem se comportar nesses verões, para prevenir o câncer de pele. E você é uma dermatologista bem atuante, a gente percebe isso pelas redes sociais. Você, apesar de um bom tempo já de caminhada, mas você está sempre participando de encontros, congressos, enfim, qualquer tipo de atualização e especialização. Entre vocês, dermatologistas, você tem um vínculo muito grande com vários outros dermatologistas, não só de Minas, mas do Brasil. Dá um resultado, chega a balançar um pouco a pessoa dos cuidados que ela deve ter quando ela ouve falar desse dezembro laranja? Acredito que sim. A gente fez atendimento, né, na ACOM, vários dermatologistas se uniram para fazer um atendimento gratuito e as pessoas vão. As pessoas já estão sabendo, já sabem que uma feridinha que não cicatriza, uma pinta estranha, eles já se preocupam com isso e procuram. Ou seja, alguma coisa foi falada e foi escutada. O que a gente pode começar falando nesse primeiro bloco sobre a questão do câncer? Aliás, eu tenho aqui um dado, e eu não sei se você pode confirmar aqui. Deixa eu procurar aqui.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. Esse dado é um dado real? Sim, o câncer de pele é o mais comum, é o que a gente mais encontra. A gente talvez não dê muita importância porque o vaso celular, que é o câncer de pele que mais existe, ele não é tão fatal. Ele destrói, ele deforma a pessoa, mas rarissimamente ele dá metástase. Existe um outro câncer que também é muito comum, que é o espinocelular, que esse dá mais metástases do que o vaso celular, mas se for corrigido a tempo, não é fatal também. O problema é o melanoma, que é o câncer que parece uma pinta, e esse câncer, ele mata a pessoa em pouco tempo, e ainda não temos a cura desse câncer. Ele não é tão comum, mas ele é muito importante. Eu acredito que esses diagnósticos de câncer de pele são mais fáceis de fazer do que de outros órgãos, porque a pele é visível. Talvez por isso também que ele tenha um número tão grande. A gente tem essa facilidade de conseguir ver as lesões cutâneas. Então, o diagnóstico é feito com mais precisão e maior número, né? Mais fácil de fazer o diagnóstico. Tem um outro dado aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia que aponta que para o biênio 2018-2019, o Brasil vai apresentar em torno de 166 mil novos casos de câncer de pele, com exceção do melanoma. Apresentou, né? Apresentou, já estamos no final, né, desse biênio, na verdade. Talvez tenha sido até mais, porque cada vez se diagnostica Confere esse dado, mais. então? Sim, cada vez se diagnostica mais, porque agora nós temos mais métodos para diagnosticar. Nós temos a dermatoscopia, que a gente faz um diagnóstico mais rápido, não precisa fazer biópsia, então simplifica. E aí a pessoa já vai e retira o tumor, em vez de ter que fazer a biópsia para saber se é tumor ou não. Então, em muitos casos, você consegue já ter certeza que é um tumor e que você deve retirar, e você já retira com margem para curar. Então, com isso, a gente faz mais diagnósticos mais rápido e talvez por isso que tenha tantos casos. Com relação ao câncer de pele, vamos falar aqui um pouco como é que ele aparece, o que é esse câncer de pele, porque quando você fala da questão da viridinha, muita gente acha que deve ficar um pouco alarmado, pensando em que qualquer sintoma ali na pele, que qualquer alteração, melhor dizendo, vai ser um câncer. E nem sempre é assim. Não. Então, o carcinoma basocelular geralmente dá na face da região do lábio superior para cima. E aí, nesse lugar, às vezes a pessoa assim, não, eu acho que foi uma feridinha que eu machuquei, eu bati no guarda-roupa, só que não cicatriza. Quanto tempo a gente tem que esperar que uma ferida normal cicatrize no rosto? Se não cicatrizar em 15 dias, tem alguma coisa errada. Tem chance de ser câncer de pele, principalmente se a pessoa for muito clara e tiver mais do que 40 anos. História familiar também de câncer de pele. Existem outras causas da ferida não cicatrizar? Tem. A gente pode pensar que a ferida infeccionou, por exemplo, mas aí o dermatologista vai fazer esse diagnóstico diferencial. Outro lugar também que é comum ter câncer é no lábio, principalmente no lábio inferior, principalmente do fumante. Esse é perigoso. Esse seria um carcinoma espinocelular, esse dá metástase. Então, feridinhas no lábio inferior que não cicatrizam com mais de 15 dias, vamos procurar saber o que é. Então, essas casquinhas que ficam formando e sangram facilmente, vamos ver o que é. O câncer de pele também pode se apresentar como lesões verrucosas. Então, às vezes, não é uma ferida, mas é uma verruga estranha. Um especialista pode te ajudar. E isso eu nem estou falando do melanoma, que é aquele que parece uma pinta. Ele pode vir de uma pinta ou então aparecer na forma de uma pinta. Então, pintas estranhas, vamos observar também, e se ela estiver mudando rapidamente, procurar um especialista. Apenas o sol, o excesso do sol, é que vai ser o causador do câncer de pele? Não. Foi ótima pergunta que você fez, Samuel, porque a gente fala muito no dezembro laranja sobre o sol. Sim, o sol é um causador de câncer de pele, porém tem outros causadores também. O cigarro é um causador de câncer de lábio, de boca, da faringe, que a gente considera a boca também como um revestimento que o dermatologista vai fazer o diagnóstico e tratar. Existem também os cânceres que vêm de vírus. Sabe o HPV?
aquele da verruga genital, em alguns casos, se não tratado, pode transformar num câncer de pênis, de vulva, que é um carcinoma espinocelular também. E o sol, ele provoca um tipo do melanoma, que é o melanoma do rosto, que é o lentigo maligno melanoma. Porém, existem outros melanomas que não estão relacionados com o sol, porque ele pode dar até na planta do pé, como é que estaria relacionado com o sol. Infelizmente, o melanoma, a gente não sabe tudo sobre ele, mas é sempre uma boa conduta você se proteger do sol, não ter queimaduras, não deixar seu filho ter queimaduras com bolha, porque essas queimaduras no futuro poderão acabar gerando um câncer de pele. E existem casos de pessoas que têm o diagnóstico de câncer de pele que você, evidentemente, já verificou e que a pessoa fala assim, mas, doutora Mauritânia, eu nunca peguei sol na vida. Isso já aconteceu? Sim, as pessoas falam assim, mas eu uso protetor solar há muito tempo. Então, o que pode ter acontecido? O que aconteceu é que essas pessoas pegaram o sol na infância. O sol que você pega na infância é definitivo nessa questão de câncer de pele. Por isso que eu falei para você cuidar dos seus filhos, né? Eles ainda têm chance. Mas é muito comum uma pessoa, por exemplo, trabalhador rural, uma pessoa que morava na roça, morava na praia, né? E frequentava às vezes clube quando era mais nova, na época não teve nada, só teve a queimadura solar. Mas depois de 20 anos, exatamente aí vai ter o problema do câncer de pele. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, nesse 17 de dezembro, já estamos caminhando para o final de 2019. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje a médica dermatologista Mauritânia Aguiar. Ela que é da Corpo e Alma. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Eliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. A Forte Limpeza tem produtos de limpeza residencial e industrial. Há mais de 8 anos no mercado com qualidade, preço justo e agilidade. Produtos concentrados com rentabilidade e custo-benefício. Atendimento diferenciado e consultoria exclusiva. Conforto, praticidade e agilidade sem custo adicional na entrega. Forte Limpeza, Rua Olinda, 513, Bom Pastor. 3214-5464. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Boletins de corrida de rua. Oferecimento Forte Limpeza. Produtos de limpeza residencial e industrial. 3214-5464. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, 17 de dezembro. Já estamos caminhando para o final de 2019. A nossa programação no dia 24 de dezembro, 31, né? De dezembro, que vai dar uma terça-feira também. Ela vai ser toda especial para que você que nos acompanha aqui pela TV Candidez. Nós tivemos na semana passada, eu vou pedir aí ao Carlos que coloque para a gente, o lançamento de mais uma edição da revista Checkmate, do amigo Giovanni Lima. Quem a gente quer mandar um abraço para o Giovanni, não só para o Giovanni, mas também para o Vinícius, que está aí com toda a sua agência, com design gráfico muito interessante e muito importante. A revista foi lançada na última sexta-feira, dia 13, no evento bastante concorrido lá no Benedictus, do amigo Euler. E para você que acompanha a revista Checkmate, você pode verificar aí nos principais pontos. O destaque desta edição aí, tivemos aí o Júlio da Iglu, da sorveteria Iglu, enfim, várias matérias interessantes relacionadas à saúde, e mandando um grande abraço aqui também
para o cirurgião plástico José Irineu Agripino. Fizemos uma reportagem principalmente com relação à pós-cirurgia bariátrica. Muita gente que passa pela cirurgia bariátrica e que precisa de uma cirurgia plástica e que ela é necessária. Um grande abraço para toda a equipe, muito especial para a Regiane e também para o Giovanni Lima. Obrigado aí ao Carlos, né? Aí o casal, né? Giovanni Lima e Regiane. Obrigado aí, Giovanni. Obrigado também ao Carlos e ao Túlio por esse apoio. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje com muito prazer a médica Mauritânia Aguiar. Daqui a pouquinho, na próxima bloco, a gente fala da Megiscan, ok, Carlos? E nesse segundo bloco, doutora Mauritânia, a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre esse profissional. Você já é uma figura muito conhecida aqui em Divinópolis. Eu brincava com a Mauritânia antes de entrar no ar, né? Que o nome Mauritânia tem um sinônimo muito grande com a dermatologia. Hoje eu conversava com um amigo, daqui a pouquinho, inclusive, ele vai participar fazendo uma pergunta, que é o corretor de imóveis, o nosso Manuel Andrade. E ele falou, qual que vai ser o tema hoje? Eu falei assim, nós vamos falar sobre a questão da prevenção do câncer de pele. Então vai a doutora Mauritânia, ele falou na hora, né? Essa lembrança, quando se fala na dermatologia, o seu nome é muito importante e eu acho que deixa qualquer pessoa feliz. Com certeza, eu fico envaidecida com isso. Bom, isso eu acho que se deve ao tempo que eu já estou aqui em Divinópolis, né? E o nome diferente também ajuda. E falando em tempo em Divinópolis, você é divinopolitana, ou não? Gostaria de ser, mas eu nasci em Ituiutaba. Olha! Vim para cá com 3 anos. E os seus outros irmãos, eles também nasceram fora? Só o doutor Bernardo, que é de Divinópolis. E a Raquel? A Raquel é de Ituiutaba também, e o Evandro é de Formiga. O Evandro não é médico, né? Ele é dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Bacana, mas você tem um coração divinopolitano? Ah, com certeza. Tanto é que eu casei e trouxe meu marido para cá. E você, de Ituiutaba, você veio para Divinópolis com quantos anos? Você tem uma lembrança aí? 3 anos, eu nem lembro de Ituiutaba, né? Bacana, que legal. Você estava me dizendo aqui, você está completando aí perto de 38 anos como médica dermatologista. Sim. O que é de positivo em toda essa experiência de quase 4 décadas com o seu paciente? Isso aí soma? Com certeza. Eu lembro quando eu formei e vim para Divinópolis, eu pensei assim, eu estou indo para o interior. Na época, todo mundo ia para Belo Horizonte para ser atendido lá com os dermatologistas. Que era referência. Que era referência. Aí eu pensei, não, eu vou para Divinópolis, que é a minha cidade do coração, mas eu não vou baixar o facho. Eu vou tentar me especializar ao máximo, vou pegar as novidades e vou fazer uma medicina boa. E acredito que a gente tem conseguido, porque hoje o pessoal de Belo Horizonte vem consultar aqui. Eu tenho muitos pacientes que são de fora. E a gente vê menos agora o paciente indo para Belo Horizonte. Não é só por minha causa, porque Divinópolis também virou um polo de bons médicos, né? E aí é um centro de referência. E eu fico muito feliz com isso. Isso me dá muito prazer. A gente vem acompanhando a dermatologia. Só para você ver, eu sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Eu vi essa sociedade crescer, é uma sociedade grande atualmente da cirurgia dermatológica. Eu vi a dermatologia se desenvolver e achar novos tratamentos e eu fico feliz. Eu não parei, eu continuo indo em congresso para a gente ver as novidades, porque ainda bem a medicina evolui e traz tratamentos novos. O que você pode falar para a gente do seu último encontro que você participou e onde? O que você pensaria? Você faria um recorte para a gente aí? Toda vez que você vem aqui, você sempre traz uma novidade. Eu vejo que você fala com muito gosto, com muito prazer e no sentido de passar uma informação bacana para o telespectador aqui da TV Candidez, não no sentido de dar uma consulta, né, mas de apontar um novo caminho para uma determinada doença, vamos colocar assim. Isso. O que você traz de novidade do seu último encontro e onde ele foi? Eu sou uma dermatologista que faço tudo, né? Eu tento fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Isso inclui cirurgia também, isso inclui a estética também, as doenças. Então, a gente tem que ir em vários congressos. Muito dermatologista se especializou numa coisa ou em outra. Como eu preferi fazer tudo, eu tenho que ir em vários congressos mesmo. Esses últimos eu fui em São Paulo, eu fui em alguns em Belo Horizonte e já estou programada para ir na França, em Paris, e depois nos Estados Unidos, em Denver. Então, a gente tem várias
coisas que a gente tem que ir. A dermatologia atualmente está mexendo muito, está sendo muito estimulado nessa parte estética. Por que será, né? Porque as pessoas procuram e porque a própria indústria farmacêutica que produz esses produtos, são produtos caros, elas estimulam a gente também a oferecer isso para o paciente. E a gente fica feliz de poder resolver esses problemas estéticos também. Porém, nós temos também que resolver os cânceres, então temos que fazer cirurgia, temos que saber das novidades. E tem duas doenças que estão agora também são muito importantes da gente tratar, que é a psoríase e o vitiligo. São duas doenças tipicamente dermatológicas e às vezes de difícil tratamento. A psoríase atualmente tem um tratamento muito bom, que são os biológicos, só que eles são muito caros. Mas quando há indicação, o medicamento é dado gratuitamente pela Secretaria de Saúde. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Já o vitiligo ainda é um problema mais difícil de resolver. Só que eles estão com muitas pesquisas, a gente está indo em todos os congressos, tem algumas novidades não tem no Brasil, a gente fica torcendo para que chegue logo. E também tem muita coisa ainda em pesquisa, e eu não gosto de fazer meu paciente de cobaia. Eu vou esperar para ter certeza que está funcionando e que vale a pena. Mas espero que brevemente a gente tenha a solução para o vitiligo também. E esse significado da clínica Corpo e Alma, o que ele significa para a gente tentar explicar aí para o telespectador que nos acompanha? Pois é, Corpo e Alma, eu tive a ideia desse nome porque eu sou dermatologista e a dermatologia mexe muito com o corpo, né? E tanto de rosto quanto do corpo todo. E meu marido é psiquiatra, o Dr. Marcos Buissu. Já esteve aqui conosco já em algumas oportunidades. É o melhor psiquiatra que tem e ele seria a parte da alma que a gente quer resolver. Eu acho que a pessoa tem que estar inteira. Ela tem que mostrar por fora o que ela sente por dentro e ela tem que sentir por dentro o que ela mostra por fora. Até porque, em algumas situações, eu não sei se eu vou estar falando aqui algo muito errado, mas muitas das questões da mente podem refletir na pele também. Sim, não é por aí? É isso também, né? Muitas doenças de pele têm um apelo psicológico importante. Haja visto o vitiligo e a psoríase. Já que você falou no Marcos, é impossível não te perguntar pela Isha, né, que ganhou nenê esse ano. Isso. É menino ou menina? A doutora Isha, que é endocrinologista, que trabalha também lá na clínica Corpo e Alma, ela ganhou o segundo filho, me deu o segundo neto, que chama Gibran. O primeiro é o meu querido Eben e o segundo, meu querido Gibran. E o seu filho? O seu filho é formado em jornalismo, mas ele pensou melhor um pouco e falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe. A gente está de portas abertas para ele, que ele deve formar em medicina ano que vem, e a gente está doido para ele voltar para Divinópolis. Por enquanto ele está estudando e não está aqui não. Mas ele fez o jornalismo, ficou satisfeito, mas ele queria mais e aproveitar, né? Que os pais e a irmã, todo mundo da família é médico, e aí ele se envolveu com isso e se apaixonou pela medicina. Muito bem. O Gilberto está mandando aqui um abraço para você, parabenizando pela entrevista. Ele pede o contato, já falamos, é o 3222-6607. 3222-6607. Eu vou pedir ao Carlos e ao Túlio que coloque para a gente a primeira pergunta que nós fizemos das ruas de Divinópolis, por gentileza. Pergunta para a médica Mauritânia Aguiar, dermatologista, que está no estúdio do programa Mostra Grátis à Saúde. Estou ao lado do Tiago Cornélio, ele que é fisioterapeuta da clínica Reabilitar, que vai fazer agora uma pergunta. Tiago, o programa Mostra Grátis, boa noite. Qual é a pergunta para a Mauritânia Aguiar, que já esteve com você aqui durante muito tempo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos, boa noite, Samuel, boa noite, doutora Mauritânia. Minha pergunta é sobre o melasma. Quais os principais tratamentos, as melhores opções para o tratamento do melasma? E no estúdio, a médica Mauritânia Aguiar responde para a gente.
Muito bem, grande abraço para o Tiago Cornélio, né, que é um dos grandes fisioterapeutas aqui da Divinópolis, e a médica Mauritânia responde para a gente. Oi, Tiago, obrigado pela pergunta. É uma coisa difícil, né? Você me deixou aqui apertada, porque melasma, que é o mesmo cloasma, é uma lesão muito comum e que atormenta muitas mulheres. É aquela mancha castanha que dá na face, principalmente das pessoas morenas. É muito mais comum em mulher, mas também pode acontecer em homem. Ela estaria relacionada com pelo menos duas coisas. Geralmente com algum hormônio, né, na questão dos uso dos anticoncepcionais orais, com o uso, com a gravidez e também com a exposição solar. Não é só isso, a gente não sabe tudo do melasma, se soubesse ia ser mais fácil. Pelo menos essas duas coisas a gente tem certeza. Agora, além disso, a gente tem que lembrar que muita gente acha que está com melasma e está com umas outras doenças. Trata como melasma, em vez de melhorar, vai só piorando. Existe, por exemplo, a doença de Hill, que é um tipo de uma pequena alergia a algum produto químico que usa, por exemplo, a um perfume, a um cosmético que tem conservante. Onde ela passa, fica um pouquinho irritado e logo pega sol e escurece. E o tratamento, claro, que tem que tirar o que está provocando. E nós temos também outras doenças, por exemplo, a ocronose. A ocronose é uma mancha escura, só que ela é mais escura ainda do que o melasma. E ela é provocada exatamente pelo uso da hidroquinona, que é um produto que é usado para clarear o melasma. Então é importante, primeira coisa, fazer o diagnóstico correto. Depois que tem o diagnóstico correto, a gente tem que lembrar que o melasma deve ser clareado. Porém, o que causa o melasma, quando você vai fazer a histologia, você vai olhar como que está a pele, o problema não é só da melanina. Hoje a gente sabe que também tem um envolvimento vascular e até uma certa fibrose. Por isso que a gente tem que ver caso a caso. Aquelas pessoas que ficam vermelhas facilmente, elas vão se beneficiar mais com um tratamento que visa mais a parte vascular. Por exemplo, ácido tranexâmico, às vezes um polipóide leucotomos. Então, tem alguns tratamentos para ser adjuvante ao clareador. E, nesses casos, a gente deve evitar o excesso do ácido retinóico, que muitas vezes a gente usa para o melasma comum. Então, dependendo do tipo do melasma, a gente tem tratamentos diferenciados. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um jeito de você ficar completamente sem melasma, sabe como? Entrando na menopausa. Não existe mulher depois da menopausa que não use hormônio que tenha melasma. E a mulher antes que já adquiriu melasma, se entrar na menopausa, esse melasma vai embora também? Sim. Olha só. Ele some. Por isso que é bom a gente pegar paciente mais velho para tratar melasma. Olha, parece que a gente fez um milagre. E essa descoberta foi desde quando? Desde sempre ou não, desde sempre. É porque tem muito a ver com o hormônio mesmo. E a mulher na menopausa perdeu o hormônio feminino. Olha aqui a pergunta do Jarbas, do LV Pereira. Ô Jarbas, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua pergunta. Olá Samuel, boa noite. Por isso que é o programa ao vivo. É muito importante a participação do telespectador e a gente gosta disso. Boa noite Samuel, perguntei à doutora Mauritânia. Olha a pergunta dele, hein? Qual que é o melhor horário, então, para pegar sol, para adquirir a vitamina D? Obrigado, Jarbas. Gostou da pergunta? Me pegou, hein? Falei que não pode pegar sol e, ao mesmo tempo, tem que tomar sol. Como é que faz isso? A doutora Aisha, que é endocrinologista, ela fica brigando comigo mesmo. Como é que é? E a vitamina D? Como que a gente vai fazer? Mas a gente já tem a resposta. Você não deve pegar sol nas regiões que você pegou sol a vida inteira. Evite o sol no rosto, no decote, nas orelhas, nos braços. E aí, para a vitamina D, você deve pegar sol, por exemplo, nas costas. E não precisa de muito tempo. No sol do meio-dia tem muita incidência da radiação ultravioleta e aí a gente fixa a vitamina D rapidinho. 5 minutinhos do sol do meio-dia nas costas é suficiente para a questão da vitamina D, se a pessoa for mais clara. Se for uma pessoa morena, ela tem já uma certa proteção solar, a pessoa morena vai precisar de um pouco mais, talvez de 10 minutos. Mas então, não é tão complicado, né? Dá para fazer as duas coisas. Dá para ter a vitamina D sem correr risco de câncer de pele. Bacana. Quem está te mandando aqui um abraço de São Paulo é a Relações Públicas Márcia Cristina. Olá, Samuel. Boa noite. Meu primeiro contato com a doutora Mauritânia foi no Space Dance, na rua Pitangui, um evento
que eu fui à noite, ainda tem o cartão da o nome correto é Spice Dance, né? Espaço. Ainda tem esse espaço de eventos. Estou em São Paulo assistindo a entrevista pela internet. Manda um beijo para ela. Não sei se você está lembrando da Márcia Cristina, mas está dizendo aqui que é sua fã e está mandando um abraço para você, parabenizando. Não é nenhuma pergunta ligada à dermatologia. Certo, mas eu gostaria de falar. Então vamos lá. Vamos lá, eu adoro fazer outras coisas além da dermatologia, né? E um deles foi ter uma escola de dança que chamava Espaço. O Espaço não existe mais. No lugar dele, agora a gente tem o Zeppelin, que é um espaço que tem dança também. Inclusive, esse sábado vai ter o Elvis Presley lá. É o melhor... a melhor performance, né, do Elvis Presley, da América Latina, e ele vai estar sábado lá e eu tô doida para chegar. E você tem o nome desse artista que vai estar aí? Renato Carlini. Olha, e ele já foi no Faustão, ele é muito bom. Que legal. Você tem, abrir aqui um parêntese, já que a Márcia Cristina tocou, você tem ideia talvez no futuro voltar com aquele espaço ou está descartado ou não? Eu acho que o Zeppelin deu mais certo naquela região. Ter um outro negócio é muito trabalhoso, né? E a gente gostou muito, foi ótimo, foi bom conhecer a Márcia e outras pessoas lá. Mas agora a gente vai lá só dançar, não precisa trabalhar lá. Mas você continua fazendo aquela dança em outro lugar ou não? Não. Bacana. Mauritânia, vamos a mais uma pergunta? Vamos a mais lá. uma pergunta para a doutora Mauritânia, por gentileza. Muito bem, estou ao lado agora do Manuel Andrade, ele que é um dos corretores de imóveis mais atuante aqui na cidade de Divinópolis e que sempre participa do programa Amostra Grátis da Saúde pelo WhatsApp. Hoje ele está aqui fazendo a sua pergunta aqui ao vivo para a médica Mauritânia Guiar. Manuel, muito boa noite, prazer te receber aqui. Qualquer pergunta para a dermatologista Mauritânia Guiar? Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Boa noite para a doutora Mauritânia, né, uma conceituada dermatologista. Eu queria saber da doutora Mauritânia o que seria a ser o dermografismo e se tem cura e como que é feito o tratamento. Muito boa noite, muito obrigado. Manuel, muito obrigado pela sua participação. E no estúdio a médica Mauritânia Aguiar responde pra gente. Como é que você responde, Manuel? Grande abraço, Manuel, um dos grandes corretores aqui da Divinópolis. Obrigada, Manuel, por essa pergunta, porque vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. O dermografismo, que é muito comum. Dermografismo é quando a pessoa pode escrever, por exemplo, nas costas, né? A gente escreve na pele fazendo uma pressão linear e aquele lugar fica vermelho e alto. Então, é como se você escrevesse e ele ficasse alto e muitas vezes isso coça também. É uma reação exagerada à pressão. Existe um primo primeiro dele, que talvez as pessoas reconheçam melhor, que é a urticária de pressão. Sabe aquela pessoa que está com o sapato apertado e quando tira de noite, chega em casa, tira o sapato e o pé começa a coçar e ficar inchado? Ou o elástico do sutiã, quando tira aquele lugar do elástico, fica coçando? Então, isso é um primo também do dermografismo. É uma resposta exagerada à pressão. Tem vários motivos, às vezes alguns medicamentos podem provocar, mas o que a gente vê mais comum é a parte emocional mesmo. E existe um tratamento, tem um medicamento que resolve, que é a hidroxizina, que é um anti-histamínico especial para esse problema, mas tem que ser usado vários meses antes da gente poder interromper. Bacana, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo na sequência do programa dessa entrevista de hoje com a médica doutora Mauritânia Aguiar. Daqui a pouquinho a gente volta. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano.
Nós vamos rápido, são muitas as perguntas. Agora há pouco rodou o comercial da Heliodonto. A Heliodonto é indiscutivelmente um grande hospital odontológico que fica ali no bairro Bom Pastor. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Um abraço para o doutor Eli Guimarães e toda a equipe da Heliodonto. É uma equipe completa, vale a pena. Ali bem na rotatória da Avenida JK, no bairro Bom Pastor, em Divinópolis. E lembrando que a Mega Scan continua com horário estendido. A Mega Scan você tem ali na Getúlio Vargas e bom lembrar que até às 10 da noite, de segunda a sexta. No sábado até 1 da tarde. Muita gente tem dificuldade no dia a dia para marcar uma ressonância magnética e você tem esse horário estendido na Mega Scan. Grande abraço para o Tiago e toda a equipe. Nós teremos um recado rápido aqui, né? Agora há pouco rodou o comercial da Forte Limpeza. Em São Paulo, no dia 5 de abril, eu vou pedir ao Carlos que coloque para a gente, nós teremos a Maratona de São Paulo, que também vai contemplar a meia maratona e 5 quilômetros. Muitos corredores de Divinópolis e região vão estar presentes nesse grande evento. Eu aproveito e mando um abraço para o Marcelo Braga, da assessoria de comunicação da IESCOM. 5 de abril em São Paulo, largada na Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu, com chegada no Ibirapuera. Uma prova que é organizada pela IESCOM, assim como também da IESCOM, assim também como foi a Volta Internacional da Pampulha e assim também como será a São Silvestre. De volta com a nossa entrevista ao vivo, a gente vai tentar ser mais rapidinho agora, porque eu tenho que chamar daqui a pouquinho mais o intervalo. Eu não sei se eu vou te deixar aqui numa saia justa, Mauritânia, mas vamos lá. Tem alimento que provoca câncer, melasma? O melasma é por causa do sol ou hormonal? Como tratar o melasma? A pessoa que mandou a pergunta não disse o nome. Ele é do centro, mas disparou várias perguntas. E qual que é a opinião da doutora Mauritânia sobre o tratamento dos biomédicos na área do tratamento de pele? E aí, você pode responder essa telespectadora? Ela mandou aqui, a Michele do Centro. Obrigado, Michele, pela sua pergunta. Obrigada, Michele. Vamos falar sobre isso, então. Na questão dos alimentos para provocar melasma, a gente não conhece nada que possa provocar. Geralmente é uma alteração hormonal junto com o sol, né? Não é só isso, mas isso é uma das coisas. A gravidez também, que dá uma certa alteração hormonal, junto com o sol, vai dar um melasma em grande parte das mulheres, não em todas. Agora, também homens têm melasma, então como que a gente vai explicar sobre isso, né? Então, ou seja, a gente não sabe tudo. A questão de alimentação, ela dá alguns problemas de pele, mas geralmente são por alergia, né? Não seria por essas manchas, não. Muita gente fica tentando achar que o próprio alimento pode provocar alguma coisa, porque isso seria fácil resolver, seria só não comer aquela coisa, mas isso aí nem sempre é verdade. Sobre a questão dos biomédicos, bom, teoricamente, essa parte estética de aplicar botox, fazer preenchimentos, fazer peelings, seria um ato médico. Existe uma briga grande entre o Conselho Regional de Medicina e os conselhos de outras especialidades, inclusive dos biomédicos. A gente fica assim, ainda não está tudo resolvido sobre isso, mas o que a gente vê é que aplicar botox parece muito fácil. Pode até dar certo para algumas pessoas. O problema é quando complica. Muitas vezes o biomédico não tem capacidade de resolver as complicações que eles provocam, porque o curso deles, se vocês forem ver a grade curricular da biomedicina, eles estariam preparados para atuar em laboratório, em fazer pesquisas em laboratório e não para atuar na clínica. Teoricamente não seria essa a função deles. Mas como pareceu fácil e parece que é uma coisa que dá muito dinheiro, muitas pessoas ficaram gananciosas e se atiraram nesse campo. Infelizmente, a gente vê muito problema. Muitos pacientes sofrem com isso. Mas o paciente que vai a esses profissionais sabe que eles não são médicos. Se eles escolhem, eles vão ter que arcar com os problemas também. Bom, está importante a explicação e a resposta da doutora Mauritânia sobre essa questão, né? Fica mais uma vez provado que é um dermatologista mesmo. Tem muita pergunta aqui agora sobre uma pergunta sobre psoríase. A pessoa que não quis se identificar pergunta para você explicar se há alguma novidade com relação à psoríase para evitar essa doença. Olha, para evitar doença é meio complicado, mas só que a gente pode falar algumas coisas. Tem alguns fatores que a gente já sabe que podem desencadear a psoríase. O principal é o fator emocional.
Então, tem gente que tem alergia de ficar nervoso. Para essas pessoas, a gente indica não ficar nervoso, para que não tenha psoríase. Mas é claro que para ter psoríase, você tem que ter alguns fatores, história familiar, por exemplo. Existem outras coisas que produzem a psoríase. Alguns medicamentos podem desencadear umas lesões psoriasiformes. Outra coisa, algumas pessoas que comem derivados de leite, ou seja, alguns produtos com cálcio, podem também provocar a psoríase. E para o adolescente é muito importante saber que as infecções de garganta, que tem como causa o streptococo, uma bactéria, eles podem, depois dessa infecção de garganta, se não tratar adequadamente, ter uma erupção de psoríase, uma psoríase que a gente chama de psoríase gutata. Ela é típico disso. Então, tem várias coisas que você pode fazer para evitar. Só que a gente não sabe tudo, a gente não pode garantir que você não vai ter nunca psoríase. É como se eu falasse assim, se você prometer que nunca vai ficar nervoso, eu prometo que você nunca vai ter psoríase. Então ela está ligada completamente ao estado emocional? Muitas vezes, muitas vezes. E como é que é o tratamento da psoríase? Ele tem que ser constante? Então, como é uma doença que a gente não promete cura, a gente promete controle, a gente tem que fazer um tratamento de longo prazo. Depende do tipo da psoríase, do grau da psoríase, do grau do incômodo que essa psoríase provoca. Já que é uma doença que não é contagiosa, né? É uma doença que, se você controlar bem, ela não vai te levar à fatalidade. Mas a gente funciona assim, uma psoríase pequenas placas de psoríase, você pode tratar com tratamentos tópicos, calcipotriol, às vezes junto com um corticoide. O sol ajuda bastante, então nesse caso a gente pede até o paciente para tomar sol. Se isso não for suficiente, se a psoríase continuar a aumentar, a gente tem alguns produtos que a gente pode tomar. Então, produtos orais podem ajudar, tipo o metotrexate ou a citretina. Mas se a pessoa não puder usar esses medicamentos por qualquer motivo, ou se as pessoas já tentaram e isso não resolveu, aí a gente tem que passar para os biológicos, que são a novidade. São vários medicamentos que são como se fosse um anti-inflamatório específico para a psoríase e que são muito bons, que melhoram rapidamente, a pessoa fica limpa, mesmo se ela tiver muita placa de psoríase. E aí ela toma essa injeção, tem agora produtos que você toma 4 vezes só por ano e fica sempre sem a lesão de psoríase. Só que a gente ainda não conseguiu saber se dá para ficar sem esse medicamento também. A Maria Antônia do bairro Danilo Passo pergunta se psoríase tem a ver com vitiligo. Sim, de uma certa maneira sim, são duas doenças onde o próprio organismo ataca a si mesmo. E é muito comum numa família ter umas pessoas com psoríase e outras com vitiligo. Deixa eu ver aqui, o Jarbas está pedindo aqui para você comentar o que é, pergunta a doutora Mauritânia Samuel para a gente, o que é de novidade no tratamento de herpes, por favor. Dá para a gente falar sobre isso? Ele só falou herpes aqui. Vamos falar dos dois, né? Então, para o herpes zoster, a gente sabe que tem vacina. Só que a vacina deve ser tomada por pessoas mais velhas. O herpes zoster também acontece mais gravemente em pessoas mais velhas. Então, a novidade para o herpes zoster é a vacina. Para o herpes simples, a novidade está difícil. A gente tentou vacina para herpes simples e não deu certo. Parece que funcionou em mulher e não funcionou em homem, então eles não soltaram no comércio. O que a gente sabe é que o herpes simples é uma doença muito comum e que ela é recidivante. É só a pessoa baixar a defesa, se ela ficou cansada, ficou nervosa, pegou uma gripe, pegou sol demais, que aí baixa a defesa da pele, lá vem o herpes labial. E existe também o herpes genital, que é uma doença considerada uma doença sexualmente transmissível. Assim que você tiver o comecinho das lesões de herpes, trate logo com remédio oral. Com isso, você vai diminuindo a força do herpes. Algumas pessoas que têm mais de 4 episódios de herpes por ano, estou falando do herpes simples, vale a pena fazer aquele desensibilização, que é tomar o medicamento que é da família do aciclovir por um ano, trocando por um outro medicamento. Você começa com dose alta de aciclovir, depois aos poucos você vai abaixando e trocando por um outro produto. E assim você consegue ficar muito tempo sem o herpes. Legal. Tem uma pessoa aqui que pede para você fazer um comentário até que ponto é necessária e importante a utilização do Rakutan. Está dizendo aqui que o filho dela já tratou com o Rakutan, no início não deu resultado, mas depois deu mais para frente
É um remédio forte? Ela pergunta. Vou contar uma historinha para vocês não contarem para ninguém. Eu sou tão antiga que eu lembro do lançamento do Roacutan, né, que é o nome dele farmacológico, é isotretinoína. Quando foi lançado, os Estados Unidos falaram assim, ó, nós vamos liberar esse medicamento, exceto para o Brasil. Porque no Brasil o pessoal toma remédio sem receita médica e compra na farmácia sem receita. E esse remédio, ele tem um problema, ele tem um efeito colateral gravíssimo, que é a teratogenicidade. Ou seja, se uma mulher tomar e estiver grávida, o neném vai nascer doente. E aí, o que eles pensaram? Quem vai tomar esse remédio vai ser adolescente. Se adolescente tomar e engravidar sem querer, vai ter aquele tanto de menino doente. Então, no Brasil, não vai poder. Aí, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia ficou doida. Porque antes a acne não tinha tratamento. Eram casos graves que a gente não sabia o que fazer. A gente queria de todo jeito que esse remédio viesse para o Brasil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia prometeu que esse remédio só seria vendido com receita médica de dermatologista. E assim aconteceu, porque a gente também soltou um boato de que o remédio era muito forte. E isso pegou. O farmacêutico não tem coragem de dar esse remédio por baixo do pano. Na verdade, esse remédio é excelente quando bem indicado. Os efeitos colaterais importantes dele seriam realmente só essa questão da gravidez. A boca seca, o olho seco, o nariz que sangra, a gente tira de letra, vai passando hidratante. O tratamento é curto, são só 5 meses ou 6 meses. Vale a pena. Agora, falar que ele é forte e por isso não usá-lo, sendo que tem indicação, eu não acho que vale a pena, não. Não desista da isotretinoína. Muito bem, para você que está sintonizando a TV Candidez, agora nós estamos ao vivo nesta terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a médica Mauritânia Aguiar. Nós estamos falando sobre a questão do dezembro laranja, que remete à questão da prevenção do câncer de pele. E obviamente que a gente está aproveitando a presença da Mauritânia, da Corpo e Alma, está falando também sobre várias outras doenças. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o fechamento do programa de hoje. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 17 de dezembro. Mandando um grande abraço para o Felipe Abreu, da Proust, que Comunicação do Rio de Janeiro. Nós teremos em junho a Maratona do Rio de Janeiro, que contempla também 21 quilômetros. É um evento muito esperado. Nós vamos fazer aqui em janeiro um sorteio de 2 inscrições para 42 quilômetros. Tudo isso da Dream Factory e também da Proust Comunicação. Eu vou pedir ao Carlos que coloque umas fotos para a gente, por gentileza. É um evento que está confirmado para o dia 13, vai dar no sábado, 13 de junho, meia maratona, 21 quilômetros, que percorre indiscutivelmente uma das mais belas cidades do mundo, para mim a mais bela cidade do Brasil, que é o Rio de Janeiro. E no dia 14, domingo, tem a maratona 42 quilômetros. Você pode também tentar aí o desafio, correr 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. Um grande abraço para toda a equipe da Proust Comunicação, especialmente para o Felipe Abreu. De volta com a nossa entrevista ao vivo nesta terça-feira. Nós estamos recebendo hoje a médica a doutora Mauritânia Aguiar. No segundo bloco eu falei sobre várias questões a seu respeito, mas eu esqueci desse seu envolvimento com a Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. Como é que é esse seu papel? Hoje mesmo eu vi um story seu lá, você postando que estava lá com seus alunos. Isso, como é que tem sido essa experiência e qual que é o seu papel como médica? Então, eu sou preceptora. Eu atendo junto com os alunos, gratuitamente. E me dá muito orgulho esse papel que eu faço, porque isso me levou a estudar de novo, estudar mais. Coisas que às vezes já estavam assim fixadas, não teria... Mas quando você tem que ensinar, aí você tem que estudar de novo.
E isso é muito bom. E eu também acho muito bom a gente difundir o conhecimento que a gente pegou a vida inteira. Já que não tem nenhum filho que resolveu fazer dermatologia, gostaria de ter um filho dermatológico na faculdade. E é uma experiência, já está quanto tempo você está nesse trabalho? Olha, o tempo passa rápido, né? Já tem 2 anos que eu já estou lá e são turmas boas, o pessoal cada vez mais estudioso, está saindo médico muito bom. Você está influenciando alguém lá para ser dermatologista no futuro? Uma influência boa, estou dizendo isso, né? Espero que alguém se encante com a dermatologia também, porque é encantador, né? Eu sou apaixonada com a dermatologia. E os alunos de hoje, eu estou falando de um aluno que está numa universidade federal e que está num curso de medicina. São bem questionadores ou não? Porque o aluno da graduação, e aí eu estou me referindo a qualquer um, né? Quem já passou pela comunicação, no meu caso, comunicação social, que é o curso, você questiona muito. Eu acho que hoje está mais questionadores ainda? Estão mais questionadores? Acho que não dá muito tempo de questionar, não. Acho que eu questiono mais a eles. Mas sim, eles estão sempre perguntando e querendo saber e querem ser bons médicos, né? São basicamente muito estudiosos. Você tem o seu atendimento, né, no consultório. Os seus procedimentos também são feitos na Corpo e Alma também? Sim, eu faço procedimentos com anestesia local e aí a gente tem pelo menos duas salas de cirurgia para poder fazer com conforto e com segurança os procedimentos, porque muitas doenças dermatológicas só se resolvem com cirurgia. Então a gente tem que resolver isso. Tem algum procedimento, uma cirurgia maior que demanda você sair, por exemplo, da Corpo e Alma e ir para um hospital ou não tem necessidade? Não. Alguns procedimentos poderiam até ser feitos lá, mas diminui a segurança, já que no hospital eu teria o risco da infecção hospitalar. Eu prefiro não correr esse risco. Tá. Você falou um pouquinho no primeiro bloco, deixou aqui sobre a questão da COM. Como é que é esse trabalho que você faz e o que você gostaria de deixar aí também marcado para o nosso telespectador que acompanha a gente hoje ao vivo? Então, eu gostei muito de estar atendendo lá com meus colegas, com as minhas colegas, e é muito bom esse relacionamento também com a COM, que é uma entidade tão importante, né? A gente atendeu 100 pessoas e poderia ter atendido até mais. Todos casos importantes, com muito câncer de pele, que se a gente não trata, vai ter uma complicação grande. Você tem um dia da semana que você atende lá? Não, eu não atendo lá, eu só fui chamada para atender nessa campanha que é de toda a dermatologia do Brasil. Então, em todas as cidades, em várias cidades, tiveram esse mutirão. E aqui em Divinópolis foi lá e eu fui chamada. E foi bacana essa experiência? Foi muito bom. A gente já fez isso vários anos. Agora eu acho que está mais organizado, está mais fácil. Que legal. Uma opinião aí da médica Mauritânia, que analisa bem essa questão aí. E é bem direta também, né? Ô, Mauritânia, tem aqui uma pergunta. Pergunta a doutora Mauritânia para a gente. Não sei se ainda vai dar tempo, Samuel, mas gostaria muito que ela me respondesse sobre a questão das falhas na cabeça, chamada alopécia. Meu cabelo está totalmente quebrado, como se tivesse colocado fogo. Eu tinha cabelos lisos. Acredito que seja uma mulher aqui, pelo jeito que ela está colocando aqui. Como é que a gente pode responder essa questão da alopécia? Então, você falou de duas coisas. Você falou de falha no couro cabeludo e falou que o cabelo está diferente. Então, quando você fala a primeira vez, eu fico achando que você está falando de alopécia areata. São aquelas placas sem cabelo que ocorrem no couro cabeludo. Quando esse cabelo vai nascer, pós-tratamento ou até espontaneamente, ele nasce diferente. Ele nasce às vezes branco, às vezes fino, fraco, mas devagarzinho ele vai crescendo e vai tendo a força normalmente. Agora, tem que ver direitinho o que está acontecendo, como está sendo esse tratamento, se o tratamento está sendo só local, se está tomando remédio. Hoje a gente também tem algumas novidades para essa doença difícil, que é a alopécia areata, quando ela fica muito extensa, né? A alopécia areata total. E aí nós temos também tratamentos em pesquisa para resolver isso também. O que você gostaria de deixar marcado nessa nossa entrevista que nós já estamos finalizando, nesse tempo que nós falamos hoje sobre a questão do dezembro laranja e que remete à questão da prevenção do câncer de pele e também sobre outras doenças? Qual que é um alerta que você faria para o nosso telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira e que é importante nessa época do ano principalmente, onde o sol parece estar muito mais forte, como foi o dia de hoje? Não é? Parece que é um sol para cada um, não sei se você concorda. Verdade. Então, é importante a pessoa saber que
o sol, ele é bom se você souber usar, como tudo, né? Se você é muito branquinha, não queira ficar bronzeada. Você vai conseguir, no máximo, uma cor vermelha. E uma dica boa que eu dou para todo mundo que vai para a praia é você ir se bronzeando aos poucos, para você não pegar um sol forte e se queimar. Então, se prepare antes. Tome um pouquinho só de sol, mais na parte da manhã, aos pouquinhos, e vá para a praia já com uma cor. Essa cor que você conseguir, se for morena, né? Se você for uma pessoa morena, ela vai te proteger um pouco. Outra dica é usar o protetor solar antes de sair de casa, quando você for para a piscina, porque aí você deixa ele espalhando melhor. Não deixe você já estar queimado na piscina para passar o protetor. Aí já foi tarde demais. Lembrando também que existem coisas além do creme protetor solar. As roupas, os boné, chapéu, luva, dependendo de onde você for. Então, use isso também. Acho que, mais do que tudo, cuide das nossas crianças. Ok, leva um grande abraço lá ao doutor Marcos Boissu, a doutora Isha, ela já voltou na atividade, já também, ou ainda não? Ela está lá cuidando do filhote, toda feliz. Quantos meses o Gilbran? O Gibran agora fez 3 meses. Olha, que bacana. Muito novinho. Então ela volta só ano que vem. Que bom. E ela está curtindo bem lá? Muito. Ela está muito feliz. Ela está no céu. Ok. E falando em Copel, vou mandar um abraço também para a Adelaide e a Nicole, né? São duas que atendem muito bem. Eu não sei se você percebe isso. É claro que você percebe. Ótimas. E a Fernanda, né? Que é a nossa enfermeira. Isso, a Fernanda também. Me lembrei dela aqui agora, que é a enfermeira. Porque quem atende ali tem um papel muito importante nessa primeira recepção, né? Nessa primeira approach, que é a abordagem. Isso mesmo. Obrigado, Mauritânia, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos os telespectadores. Bom, eu lembro a todos que a reprise do programa vai ser sábado, a partir de 13h, programa de saúde gravado no sábado, não tem como você participar. Lembrando que a programação da TV Candidez do Almoça Grátis vai estar especial nesse final de ano, no dia 24 e no dia 31, especialmente no dia 31, que nós não estaremos na cidade, estaremos em São Paulo, participando do evento da Corrida Internacional de São Silvestre. Então, portanto, a gente volta ao vivo, muito provavelmente, de acordo com a orientação até do próprio Flaviano Cunha, que é o diretor aqui de jornalismo da TV Candidez, no dia 7 de janeiro, vai dar numa terça-feira. Obrigado, Mauritânia, boa noite. Para você, uma boa noite, bom Natal e bom Ano Novo, e até a próxima, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.